tiveste muitos anos no Parlamento Europeu, lidaste seguramente com muitos eurodeputados destes vários movimentos que são muito diferentes entre si, a verdade é essa, radicam em temas muito diferentes. André Ventura é muito diferente, ou é muito original, se quisermos fazer a questão ao contrário, face ao que se via no Parlamento Europeu na altura, de deputados mais clássicos franceses, italianos, holandeses. Na Holanda estamos à beira de poder ter um governo liderado por um partido de uma direita nacionalista. Há alguma originalidade em André Ventura, ou ele está a repetir o que se faz nos outros sítios? Não, ele não é muito original, mas é mais perigoso. Portanto, é normal que não haja coerência em André Ventura, que ele faça um caminho de curva contra curva. Desse ponto de vista, não há um verdadeiro André Ventura antes ou um verdadeiro André Ventura agora, são todos falsos. Ou seja, André Ventura, sim, é um político... Ou verdadeiros. E por isso é que ele é perigoso. Falsos ou verdadeiros? Não, o problema de André Ventura é que é um político sem nenhum escrúpulos de usar o sistema para os seus próprios propósitos. Não se pode dizer que seja um político que venha de fora do sistema. Foi apadrinhado por Pedro Passos Coelho. Era amigo de Luís Filipe Vieira. Tem nos financiadores do seu partido das famílias mais ricas de Portugal. É o único partido que surge, peço desculpa, quer dizer, como alguém que ajudou a fundar um partido e percebe o que é cotizar entre os membros do partido para pagar cartaz outdoor ao outdoor, 1.000 euros a 1.000 euros, com as dificuldades que um partido novo tem. André Ventura apareceu em 2019 nas europeias com o país atapetado de cartazes. E mesmo assim, na altura, teve menos 10 mil votos do que o LIVRE. Continuou a ser levado ao colo pelo sistema. Em que é que ele é contra o sistema? Bem, é no sentido em que também não há grandes dúvidas. À pergunta da Maria João Avilés, qual é que é o programa? Qual é o sistema contra o sistema? É muito fácil dizer, aliás, é os apoios internacionais que mostra e que ainda esta semana ou a semana passada vieram apoiá-lo publicamente. É Bolsonaro, é Trump, é Orban. E porquê é que isto é perigoso? Nós sabemos o que é que aconteceu, basta pegar nestes 3 exemplos. Bolsonaro chegou ao poder, para sair do poder aconteceu o que aconteceu na esplanada dos ministérios em Brasília. Gente a invadir o Congresso, a invadir o Palácio do Planalto, a invadir o sistema judiciário, a defecar no Palácio do Planalto. É isso que aconteceu. É a turba que foi excitada pelo bolsonarismo, pelo seu discurso de ódio, a tornar-se violenta e a profanar os lugares da democracia e da República no Brasil. Trump, e achas que acontece isso com André Ventura também? Não, porque André Ventura é o mais perigoso deles todos, no sentido em que é mais igual ao Orban. Orban não precisa de ter uma multidão a invadir o belíssimo Parlamento de Budapeste. Porque é mais sofisticado, é isso. Mudou a lei eleitoral de um dia para o outro. Eu lembro de estar em Budapeste, reunido com os partidos. A André Ventura é muito mais parecido. Aqueles 3 exemplos que eu dei, Trump, Bolsonaro, Orban, muito mais parecido com Orban, mais inteligente, não custa reconhecer, do que com Trump ou Bolsonaro. É parecido com Meloni, por exemplo? Não, já agora, porque até já ouvimos o caso mais tolerante. Agora, no último dia do Parlamento, foi até curioso porque tínhamos escolas nas galerias do Parlamento. E a certa altura, essas escolas começam a sair perante o que são 12 deputados do Chega. Os insultos, a pateada, a vozearia, a agressividade, basta perguntar a toda a gente que está lá, inclusive a de direita. Qualquer deputado do PSD ou da IEL, em privado, dirá: não sabemos como gerir isto. A agressividade gera os seus próprios seguidores, a vontade de poder gera a sua própria vontade de poder e agora começam a aparecer os transfugas e, portanto, o que nós temos é alguém que, a partir do momento em que se acapara do poder, como aconteceu com Orban, não o larga, e Orban até hoje em dia não largou. Tribunais, universidades, canais de televisão, jornais, tudo foi tomado. Falávamos com isso, Rui Tavares. Também tiveste muitos anos em Bruxelas. Eu tenho uma grande dificuldade. Eu discordo de muita coisa disso, Rui Tavares. Só que eu tenho uma dificuldade em discutir com ele porque ele está aqui a fazer campanha eleitoral. Ele vai concorrer às eleições. E, portanto, a campanha dele é o Ventura é como o Bolsonaro, como o Trump e o Orban. Acho legítimo, é uma estratégia eleitoral. Agora, eu não estou uma candidata. Posso falar? Não. É só ver-se uma coisa. Era o que eu escrevia antes de ser candidato, que era exatamente a mesma coisa. Agora és candidato. Mas diga nós estamos a falar em 2024. Lamento, não conto. Mas isso é verdade que o Rui Tavares já teve aqui a falar sobre Ventura. Agora, eu não estou a concorrer a eleições, portanto, eu não tenho nenhuma campanha eleitoral, não estou a fazer campanha eleitoral. Não posso falar do Ventura como se estivesse a fazer campanha eleitoral contra ele, porque não estou. E, portanto, eu quero dizer, acho que há uma distinção que é essencial. Ventura é um político e o Chega é um partido antissistema democrático, como diz o Ricardo, mas não é antidemocrático. Nem sequer é autoritário. E, ao contrário, aliás, eu faço uma comparação muito interessante. Nós temos em Portugal 2 partidos que são pró-sistema, o PCP e o Bloco, mas antidemocráticos. Ou tens dúvidas que o Bloco e o PCP são antidemocráticos, Rui Tavares? Tens alguma dúvida?
Tu também estiveste em Bruxelas como eu, sabes onde é que eles se sentam em Bruxelas, sabes quem são os amigos deles, sabes quem é que os apoia. O PCP e o Bloco. Alguma vez... Já ouviste falar do PCP e do Bloco? É muito fácil. São antidemocráticos, acho eu. Eles assumem que são antidemocráticos. E agora deixa-me só acabar, se mas estás-me a fazer uma pergunta. Eu ouvi-te com toda a atenção. Queres ouvir a resposta? Já me respondes. Eu tenho certeza ok, que vais então não responder. queres ouvir a resposta agora. Já vamos dizer. Agora, Naturalmente tem mais perguntas. O PCP e o Bloco são partidos antidemocráticos, eles próprios o dizem que são. Quem defende a União Soviética como o Partido Comunista é um partido democrático no meu entendimento da democracia. Um partido que defende o regime de Putin não é um partido democrático no meu entendimento da democracia. O Chega, numa questão fraturante, politicamente essencial, está do lado da Ucrânia, não está do lado do regime Putin da Rússia. Não, desculpa, ouviste as afirmações da André Ventura como ouvi. João, agora, o Chega dito com isto, 15%... Dito isto, eu acho que o Chega tem problemas. É um partido populista, é um partido demagógico, é um partido que não tem quadros. Mas o PSD pode ter problemas maiores, ou não? Pode ter problemas muito maiores, pode ter problemas com o Chega, não há dúvida que É pode. isso. Agora, o Chega tem esse problema... Basta que a diferença fique... reduza o PSD àquilo que ele não foi até hoje, a mais um partido em vez de um dos pilares com o PS. Exatamente. O perigo é esse. O Chega tem problemas típicos de um novo partido, de ter que ser... É muito difícil construir um novo partido. O Rui Tavares sabe isso melhor do que qualquer um de nós. É difícil construir um novo partido. E no fundo, o André Ventura percebeu como Ricardo que havia um mercado potencial e dirigiu-se a esse mercado. Claro que isso leva a ter argumentos que não são simpáticos, são argumentos que eu discordo pessoalmente, que acho que estão, alguns deles, na fronteira do que deve ser uma democracia liberal. Concordo com isso. Agora, não é um partido antidemocrático. Dito isto, eu também gostava de deixar aqui um ponto. André Ventura é um político com muito talento. Mas isso ninguém nega. É um político com talento e é um político com coragem. Eu acho que ele tem. É uma pessoa que domina. Já acho duvidoso. Não, coragem. Eu vou dizer porque é que ele tem coragem. Ninguém o prende. Ninguém o proíbe de falar. O que é coragem em relação a André Não é Ventura? fácil em Portugal, e isto é típico usando um termo em inglês, que não há bem uma tradução boa em português, que é o establishment. Sim, Ventura está de fora do establishment. Sim. E há outros que estão no establishment. Eu acho que ele está completamente dentro do... Não é aceito. Ventura é muito marginalizado por um discurso. Aliás, não é por acaso uma das questões. Com as câmaras de televisão. A partir do momento em que entrou no Parlamento, não é? Mas não, o que é marginalizado? Ricardo, não é por acaso que neste momento só há um partido em Portugal em que se fala de pôr uma cortina de proteção ou uma cortina de segurança à volta, que é o Chega, não se fala em mais nenhum. Pronto, mas isso é... Mas impede-lhe alguma coisa. Tu sabes as razões porquê, tem uma razão histórica e não é por mais nenhuma razão. Qual é? Tu sabes porque é que se fala disso? Porque é um partido novo, os outros partidos já existem há muitos anos. Exatamente. É por isso que se fala da cerca sanitária. Não é só isso, é porque é um partido que defendeu coisas que eram antidemocráticas, eram anticonstitucionais. O meu argumento, e vou já à resposta, porque é importante. Por isso é que há uma cerca sanitária, não é? O meu argumento é o seguinte, é que o radicalismo faz parte do regime político português desde 25 de Abril e o radicalismo de esquerda foi normalizado. Portanto, ninguém a mim me convence com argumentos racionais que o Chega é mais radical que o Partido Comunista e o Bloco. Portanto, um país que tem aceito o Partido Comunista e o Bloco e de repente está todo assustado com o Chega é uma coisa que para mim não faz sentido nenhum. Aliás, só faz sentido do ponto de vista eleitoral, que é esse o problema do PSD. É que o PS tem usado de uma maneira muito inteligente o Chega para impedir uma maioria de direita. O que o PS conseguiu em 2015 derrubar muros à esquerda não tem e sido, erguer um muro à direita. atenção, não tem sido negligente com o Chega? Absolutamente. Tem. E por isso é que eu digo, E o CDS? Por isso é que eu digo, o maior erro, na minha opinião, que Luís Montenegro cometeu desde que é líder do PSD, foi afastar completamente conversações ou entendimentos com o Chega. E eu explico porquê. Porque é que é um erro. Por uma razão muito simples. Uma pessoa primeiro tem que respeitar, porque o mais importante do Chega nem sequer é o André Ventura, são os eleitores que votam no Chega. Porquê é que eles votam no Chega? Eles são tão portugueses como qualquer outros eleitores. É preciso perceber porque é que eles votam no Chega. E todos eles já votaram noutros partidos. E, portanto, um partido que tenha 15%, tem que se falar com ele, por respeito aos seus eleitores. É uma questão democrática. E, em segundo lugar, outro ponto. O PSD, quando vai discutir com o Chega, como é óbvio, o PSD... Sabemos que tem 15%. Hoje em dia tem 7,8%. O PSD, como nós sabemos, o PSD tem uma tradição democrática acima de qualquer suspeita. Sim, com certeza. Existe desde 1964. O PSD, se vai falar com o Chega, vai impor as suas condições, fala de uma posição de força. E, como é óbvio, ninguém neste país acredita que o PSD vá aceitar entendimentos com o Chega que vão contra a tradição democrática do PSD. Não, isso nunca aconteceria. João, há pouco o Ricardo dizia-me, antes de começar o programa, que não haveria mais nenhum governo sem o Chega. Um governo de direita sem o Chega.
Acredita nisso? Sim, não é? eu acredito nisso. O que lhe pergunto é como é que o Chega está capacitado para entrar num governo? Que capacidade de recrutamento é que tem? Isso me ajuda para dizer uma coisa que pairou aqui no ar, ou seja, que eventuais 30, 40 novos deputados que entram no Parlamento pode ser um perigo para a democracia portuguesa, para a estabilidade do sistema. Eu vi isso. Digo claramente. E o atual grupo parlamentar é muito fraco. Este discurso não é novo. Se nós recuamos a 1992, 94 na Itália, a chegada dos deputados da Lega Nord no Parlamento italiano era prevista a desintegração da Itália com os regionalismos. Como com 5 estrelas depois. A chegada da Aliança Nazionale era previsto o regresso do fascismo na Itália. A chegada de Jörg Haider era previsto o regresso do nacionalsocialismo na Áustria. A chegada do Movimento 5 Stelle era previsto a hecatombe, a chegada de Giorgia Meloni, a queda de todas as bolsas italianas. Nunca aconteceu nada. Okay? Portanto, nós temos dados empíricos que demonstram que na Europa Ocidental vários destes partidos já participaram em governo. A Áustria, Itália, neste momento estão a apoiar o governo na Suécia, na Dinamarca. Finlândia. E as democracias aí estão. A democracia está. Agora, nós não podemos sempre considerar aquela que deveria ser chamada a reductio ad Orbanum, ok? Ou seja, tudo aquilo que acontece à direita do espectro político é a imagem cara chapada de Viktor Orban ou do PiS na Polônia. Os países são muito diferentes, as geografias são diferentes, as culturas políticas são muito diferentes e nós temos, repito, dados empíricos que demonstram que em alguns países acontecem algumas coisas, em outros países acontecem outras coisas. Não vejo por que o André Ventura em Portugal me parece não muito mais parecido com o Matteo Salvini ou com a Giorgia Meloni ou com Geert Wilders, meno, que com um Viktor Orban, por exemplo, porque a estrutura de poder em Portugal não permite aquilo que aconteceu na Hungria. A história de Portugal não é a história da Hungria. O balanço de poder em Portugal não é aquilo que aconteceu na Polônia. E agora, com a vitória de Tusk na Polônia, estamos a ver como o nível de polarização é muito superior que em outros países. Temos ministros e deputados do PiS presos pela polícia porque estavam tentando defender aquilo que conquistaram na televisão pública, por exemplo. Isso é impensável na Itália. Fez uma coisa... Eu não me lembro de nenhum político ter feito fechou os órgãos de comunicação social todos estatais. O Primeiro-Ministro fechou todos os órgãos estatais. Mas isso não se fala. Que é um liberal. Mas que estavam todos, que eram órgãos de propaganda nos últimos anos. Despachando o assunto Orban, eu lembro-me com o Ricardo, com outras pessoas da opinião do Ricardo, que na Hungria com Orban se dizia não há risco, porque, por exemplo, ele muda a Constituição, não mudou a lei eleitoral, mas depois mudou. Mudou a lei eleitoral, mas não acabou com o Supremo Tribunal para criar outro. Acabou com o Supremo Tribunal para criar outro. Não acabou com a Comissão de Proteção de Dados para criar outra. E depois fê-lo. Ainda não fecharam jornais, depois passaram a fechar. Ainda não foram expulsas as universidades, depois foram expulsas, etc. Mas, Rui, etc. Estamos a dizer que o Orban João, não é eu o agora Orban. assim vou responder às tuas perguntas. Nós não estamos a dizer que o Orban é o Orban, estamos a dizer que o Ventura não é o Orban. Mas deve deixar agora o Tu deverias estar com bastante curiosidade. Sim, mas nós sabemos que o Orban é o Orban. Sim, mas o nós estamos a dizer é que o Ventura não é o Orban. Mas o Orban... Mas isso aí é uma especulação. Tu achas que não é? Eu acho o Rui está a dizer é que o Orban também não era o Orban. E ele próprio, Ventura, diz que segue o exemplo do Orban. Não. Porque eu em 2012 e 2013 lembro-me de ser um caminho de argumentação que depois convenceu gente do PPE, do partido com o qual trabalhaste na Comissão Europeia, que depois acabaram muitos a votar a favor do meu relatório quando viram as provas de que Orbán estava a caminho de ser Orbán. E não é um extraterrestre, é alguém que existe dentro da União Europeia. Estas coisas acontecem. Estás a ver, Rui, também estou razão em algumas coisas. Os regimes, aliás, olha, Paulo Rangel, por exemplo, não me dava razão, passou a dar-me razão, depois foi expulso do PPE, o Orbán e por aí afora. Portanto, os regimes que correm mais perigo são aqueles que acham que não há perigo nenhum, isto só acontece aos outros. Vamos às perguntas. Depois do período pós-revolucionário em Portugal, há algum outro partido, qualquer outro, que tenha tido um candidato que tenha tentado assassinar uma família de suecos, um candidato do Chega da mesma lista que Ventura, e que Ventura depois tenha vindo dizer para um jornal não eram bem suecos, parece que eram curdos. Algum outro? Que eu saiba, não. Algum outro partido, o Marque diz que era uma ação simbólica que tenha posto forcas nas portas do Tribunal Constitucional? Não, mas é um facto. Ricardo, tu podes dizer, não era uma encenação teatral, mas é um facto que não houve mais nenhum partido que fizesse. Algum outro líder partidário que tenha falado, nós também teremos a nossa marcha sobre Lisboa?
Aquele também é um acaso, Uma depois deixa a coisa na dúvida, depois isso é falamos para acerca do impressionar assunto. pessoas como tu. Se eu pudesse... Não fiques impressionado com essas coisas. Isso não é importância Algum outro nenhuma, partido é? que tenha dito, um líder que tenha dito, nem debate com o atual Presidente da República, sim, é verdade, eu quero segregar etnicamente portugueses durante a pandemia, nenhum outro, a meu conhecimento. Algum outro que faça o culto do líder, que os deputados tenham que ter um retrato do líder nos gabinetes, que eu saiba, nenhum outro. Rui, mas ainda assim, de uma eleição para a outra, ele passou de 1 para 12 deputados. Uma coisa são os alhos, outra coisa são os bugalhos. Não, mas os bugalhos são importantes. Mas os líderes autoritários têm votos. Mas isso é uma novidade. Explicas isso porquê? Porque a autoridade é algo que apela a uma parte importante do eleitorado. Ninguém nega isso. Então... Ninguém nega que esta é uma estratégia que rende. Evidentemente, a questão é se eu tenho escrúpulos. Mas esse eleitorado não vale o mesmo que o eleitorado do LIVRE, que o eleitorado do PS, que o eleitorado do PSD. É que, precisamente ao contrário do Chega, para mim não há portugueses de bem e portugueses de mal. Para mim não há a preconização da desigualdade perante a lei. Tudo isto faz de um partido que, na sua ação política, e aí eu tenho uma vantagem. Vocês podem dizer estou em campanha eleitoral ou quer que seja. Considero-se os méritos dos argumentos por eles. Tudo o que eu disse aqui são factos, não há um que vocês possam negar. Mas há uma vantagem. Eu vejo-os todos os dias. E vejo como há ali... Vês que é os deputados do Chega, sim. Há uma mudança da agulha... Eu acho que tenho uma vantagem, não tenho que os ver todos os dias. Das reuniões à porta fechada para as reuniões públicas, da forma como quase se carrega no botão para demonstrar agressividade ou não. Como, aliás, houve numa visita a Belém uma sugestão de que um dia haverá violência. Agora, há dois tipos de direita em Portugal. Há uma direita que está em negação e há uma direita que, infelizmente, está mais acantonada e ou se tem remetido ao silêncio ou se houve menos. Mas atenção... Este é um problema mais sério até para a direita do que para a esquerda, de um certo ponto de vista. Isso? Porque, evidentemente, que se o Chega tiver, como se anuncia, mais de metade dos votos que tem o PSD, tem um poder, mesmo que levássemos a sério tudo o que o João disse sobre partidos que, nem na sua prática autárquica, nem na sua prática política em Portugal, tenham tido atitudes que foram contra a Constituição, ou violentas, ou agressivas, ou por aí afora. Mesmo assim, a diferença eleitoral é enorme. A diferença entre Chega e PSD faz com que todos os deputados do PSD, com que eu falo, e são bastante, e respeito bastante, aliás, eu não diria isto sobre outros líderes da direita. Comigo não podem dizer que andei a gritar lobo. Não chamei fascista a Pedro Passos Coelho, nem a Durão Barroso, nem a Paulo Portas. Mas havia quem chamasse. O Rui está a dizer é que houve quem chamasse. E, portanto, eu guardo as palavras fortes quando elas são necessárias. Toda a gente com quem eu falo à direita, nomeadamente em privado, não há ninguém que não diga que André Ventura comeria as papas na cabeça a Luís Montenegro. E, portanto, é um perigo enorme para a direita. E é por isso, aliás, que o eleitorado português, nas últimas eleições, acabou dando... Que tipo de perigo? Maria João, tornar-se do partido dominante? Com este perfil... Não, eu acho que é divergente de coisas. Não, está a dizer o perigo de comer as papas na cabeça. É um bocadinho como a pergunta do compraria um carro em segunda mão a este homem. Com este tipo de perfil, ofereceria o Ministério da Administração Interna a este homem? Ofereceria o Ministério da Justiça a este homem? Evidentemente, é um perigo de degradação do regime. É ver todos os dias, como vi no Parlamento, e aí a Maria João pode dizer... Se lhe entregar o Ministério da Administração Interna... A culpa é de Augusto Santos Silva, a culpa é deste ou é daquele. Eu não sei que presidente... Eu, se fosse Presidente da Assembleia da República, não sei como geriria uma situação de um grupo parlamentar que não é o da Iniciativa Liberal, não é o do PSD, que são uma direita democrática que se comporta de uma forma respeitável no Parlamento. Agora, nós sabemos que, historicamente, o aviltamento do Parlamento, do próprio trabalho parlamentar, com vozearia, com agressividade, com pateadas constantes, com insultos, com mentiras que passam incólumes, é um caminho para a degradação do regime democrático no nosso país, que aliás, evidentemente, é um perigo. Há um perigo acrescido como uma... Não há um perigo para a democracia portuguesa. Não há, na minha opinião. Porque o Rui, mais uma vez... Não sabemos, na verdade não sabemos. Mais uma vez, o Rui acha que o Chega é a causa da degradação da democracia portuguesa. Eu tenho a visão oposta. O Chega é uma consequência da degradação da democracia portuguesa. Aliás, digo mais, Rui... E do PSD também, ou não? Não é só do PSD. Mas não é uma falta de compreensão do PSD que deixou muito vazio para o Chega crescer. Não foi só o PSD. Não incorporou as razões de queixa. Rui Rio... Teve muita culpa, é verdade. Eu não sei onde é que o João me ouviu dizer. Tem razão. Peraí, só um segundo. Eu não sei onde é que o João ouviu dizer que era calma. Não, tu acabaste de dizer todos estes comportamentos do Chega são uma degradação da democracia este programa é acerca do Chega. É esse o tema. Não é acerca do Ministério Público, nem é acerca de António Costa. E, portanto, estamos a caracterizar. Rui, agora deixa o João. Rui, na minha opinião... Isso não te importa, respeitas a minha opinião, nós discordamos um do outro, é a vida, mas respeitas a minha opinião. Não podes inventar factos sobre a minha opinião. Mas na minha opinião,
o Chega, a dimensão dos votos que o Chega poderá ter, é uma consequência da degradação da democracia portuguesa. E digo mais, o crescimento do Chega é a medida da insatisfação do eleitorado português com o sistema democrático português. Esse é que é o ponto. E isso é que nós precisamos de perceber. E claro que eu acho que o PSD teve culpa. E Bernardo, digo exatamente o momento em que o PSD teve culpa. Então. Teve culpa, eu não queria falar nisto porque é passado, mas é importante para se perceber o crescimento do Chega. Teve culpa quando Rui Rio permitiu que André Ventura saísse do PSD para fazer um novo partido. Porque eu lembro-me na altura, André Ventura teve uma conversa com Rui Rio e Rui Rio podia o ter mantido no PSD. Mas Rui Rio preferiu que ele saísse. E isto é uma coisa que nenhum líder partidário deve fazer. Porque aí o Rui Rio desvalorizou completamente André Ventura. Mas isso cara não imaginava que Ventura ia se tornar... Temos que imaginar. Não, exatamente. O líder do PSD não pode riscos para a democracia. Não podemos imaginar. Não, tu podes imaginar perfeitamente. Aliás, nós vimos, tu imaginas. Eu não proíbo ninguém a ter uma boa imaginação. Não. Agora, só não podemos imaginar coisas que aconteceram historicamente. Ele devia ter imaginado. Ele devia ter imaginado. Isso foi, sem dúvida, um dos elementos que abriu o caminho a André Ventura. Eu também estou convencido que André Ventura tinha um projeto pessoal dentro do PSD, até possivelmente de conquistar o partido e de torná-lo aquilo que sempre foi o seu projeto desde o princípio, ou seja, criar a grande casa das direitas portuguesas. Ele queria que o PSD se tornasse não um partido centrista, que algum até definia de centro-esquerda, mas se tornasse a grande casa das direitas portuguesas. E ele teria uma tendência. Não lhe deram nenhuma margem de manobra aí dentro, saiu, arriscou, podia ter desaparecido no dia seguinte. Ninguém nos diz que era obrigatório em 2019 ele ser eleito e daí... Aliás, ele não consegue entrar no Parlamento Europeu e depois... A culpa é de Rui Rio, porque afunilou o PSD. Agora, o PSD sempre foi um partido das grandes famílias de centro-direita. E Rui Rio afunilou o PSD. Eu não diria que o André Ventura é só o resultado da ausência do PSD, porque o André Ventura representa uma direita que o PSD nunca quis representar. Nunca quis, desde a sua fundação até hoje em dia, não quer representar aquela direita que existe em Portugal, que sempre existiu, estava dentro do CDS, estava no PSD. Mas é isso que eu estava a dizer, estava de certa forma dentro do CDS, encontrava-se. Não tinha grande, não tinha presença, mas estava lá. Mas muito desse eleitorado votava no PSD. No PSD, hoje em dia, continua a haver a discussão se é um partido de centro-direita ou de centro-esquerda, que é um absurdo até total. ao fim dos seus dias. O Ricardo consegue perceber que tipo de eleitorado é que vota mais no Chega hoje em dia? No, são fundamentalmente eleitores do PSD, eleitores do CDS, eleitores descontentes. Agora, estudos demonstram que não há aquele efeito que aconteceu na França, ou seja, de eleitores da esquerda radical, antigos PCP. Isso foi muito justificativo. Para o Chega. Portanto, eu diria que o eleitorado de centro-direita, fundamentalmente, que quer uma posições mais níveis de escolaridade mais baixos. Não são níveis mais baixos. Aliás, um outro dado que é mudança é o facto que os jovens que o André Ventura não estava a conseguir captar, nas últimas sondagens, resulta que 20-25% dos jovens começam a aproximar-se ao Chega. Os jovens é fazer uma pergunta, que é diretamente proporcional. O entusiasmo, que vamos certamente ver amanhã no pavilhão onde há o Congresso, o entusiasmo das pessoas, o aumento dos votos é diretamente proporcional à desilusão que vão ter quando perceberem que André Ventura está dentro do sistema, que não tem respostas, que não tem quadros. Atenção, aqui é um dado interessante. Nenhum destes partidos populistas de direita, o líder populista de direita fortes, conseguiu fazer grandes revoluções nos respectivos países, ou seja, não representaram aquela palingênese dos seus países. No sistema, é o que eu estou a dizer. Então, porquê é que a vossa bandeira é o antissistema? A vossa o quê? Bandeira. A vossa deles? Sim. Destes partidos? Sim. Porque é esta oferta política que existe. É uma demagogia. E uma demagogia e uma não verdade. Porque estão a dizer somos contra o sistema e depois não só beneficiam, como ocupam o sistema e como usam as regras do sistema e como oferecem aumentos de pensões que não podem dar. Eu não sei o que ele chega. Eu não sei. Não temos tempo, mas eu não sei. A proposta do aumento de pensão é a clássica proposta de campanha eleitoral. Okay? Custa uns milhares de milhões de euros. São uns milhares de milhões de euros. Se nós fazemos o ranking... Se fizer as contas...
pode chamar o FMI outra vez. Se nós fazemos o ranking de quem está a prometer mais em Portugal, é o André Ventura. Em pensões é o André Ventura. Pronto, pode ganhar, mas no segundo lugar ou no terceiro está aí taco a taco com outros. Não, mas nas pensões o que ele propôs. Nisto não me parece que... Você disse, é uma proposta típica eleitoral. Quer mais integrado no sistema? Sim, mas repito, estes partidos todos demonstram de não fazer cair o sistema. Isso é super. Porque temos tendência para levar a sério o que não é para levar a sério. Uma promessa sobre as pensões é como aquela promessa para extinguir o Ministério da Saúde que não é para levar a sério, ao mesmo tempo em que a direita se vai descansando, não levando a sério aquilo que é efetivamente para levar a sério, que é o projeto de poder. Que é a única coisa que conta naquele partido. E é um projeto legítimo. Vamos à primeira página do Expresso. O programa passou muito rápido. Às custas da nossa democracia, peço perdão, para mim não é legítimo.